que diz assim: a base vem forte. Miguel, a base. Aleluia. Louvado seja Deus pela vida do Sidney. Cumprimento a igreja do Avivamento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Quantos estão felizes que estão hoje aqui na casa do Senhor? Digam amém. Amém. Chegou um momento maravilhoso, que é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E isso é um privilégio para nós podermos ser alimentados dessa palavra, inerrante palavra, santa palavra, que nos traz o sustento para nós caminharmos todos os dias. Amém, irmãos? Então que você, nesse momento no seu lugar, possa se concentrar. Não permita que o roubador da semente, que a palavra de Deus, possa roubar a sua atenção com o WhatsApp, as redes sociais ou qualquer outra conversa paralela que não seja de acordo com aquilo que a gente vai falar nessa noite. Amém? E aí, eu queria expressar minha alegria, porque eu entrei agora para a turma dos Biblinha. Ô, Bíblia maravilhosa, Miguel, eu não conhecia esse mistério. A Bíblia leve, o pastor Bosco, levinha, que aí o Senhor me presenteou agora. Eu tenho uma Bíblia mais leve. O fardo agora é leve, né? Tava com uma bazuca de Jesus, a minha tá guardadinha lá em casa, foi um presente do grande amigo, o Alan. Minha King James vai ficar guardada agora. Se vocês for conversar com esses pregadores, tem várias, viu? Pastor Bosco, Joel, Miguel, Silas, tem várias Bíblias. Eu me acostumo e me apego, né? Aí essa aqui foi uma paixão, ó, até postei. Maravilha, agora eu sou da turma dos Biblinha, viu? E ela é uma NVI, e aí eu estou estreando ela hoje, com muita alegria. E com mais alegria ainda, eu queria expressar minha gratidão a Deus pela vida da minha mãe. Cadê ela? Estava bem aqui. Está ali. Irmã Ana Célia está hoje voltando, né, à congregação, passam uns dias de molho. E aí, para honra e glória do Senhor, já se recuperou. Tinha entrado na fila do SUS, só Deus sabe quando é que dá certo esse negócio. Mas a igreja orava, né? E quando a igreja ora, a oração tem poder. E aí, Jesus moveu céus e terra, ela foi chamada. E deu tudo certo, já foi operada e está aqui andando no meio do corredor da igreja, olha só. Linda, aleluia. E já está, glória a Deus, conosco. E eu agradeço ao Senhor porque deu tudo certo, em tempo hábil. A cirurgia foi um sucesso, está recuperada. Cadê a irmã Cleomar? Te amo, minha irmã Cleomar. A senhora é uma bênção. Deus recompense. E agradecer a todos aqueles que oraram, estiveram conosco em oração e celebrando a Deus pela vida da minha mãe. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 a 30. E o irmão Pedro vai colocar aqui para mim na NVI, nova versão internacional, para mim poder acompanhar aqui melhor com os irmãos. Aleluia. Mateus 11, versículo 28 a 30. Ainda estou me acostumando, Miguel. Quando você dá uma passada assim, aí vai um bocado, né? Porque é tudo menorzinho o negócio aí. Mas vai dar certo. Mateus 11, só apenas esses 3 versículos. Quantos encontraram, digam amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repita assim: o meu fardo é leve. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra foi lida e nós estamos aqui, Senhor, na dispensação da Tua graça, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha usar da minha vida, da instrumentalidade que o Senhor me deu, e que a Tua boa semente seja lançada nos corações, causando muita mudança, transformação, arrependimento, e que cada coração possa sair daqui, Deus, apaixonado, sedento de amor por Ti, queimando de amor por Ti, Senhor Deus,
corações, Senhor Deus, sedentos, corações que possam estar disponíveis, corações que possam estar, Senhor Deus, ligados, Senhor Deus, à tua vontade. Que no nome de Jesus Cristo toda dureza agora de coração seja quebrada, Senhor. Que a tua palavra, que é martelo que esmiuça a pedra, ela venha agora, Deus, martelar os nossos corações, Senhor, quebrando toda dureza. Como diz Deus na carta, no livro, Deus, do profeta, Senhor Deus, o Senhor nos dá, Deus, um coração de carne. Tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Que esse coração sensível, Deus, à tua voz, possa estar, Deus, aqui nessa noite na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. E que essa palavra, Deus, ela possa fazer aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Amém. Graças a Deus, eu dei um tema, né? Aqueles que gostam de anotar. Irmão Ribamar, quarta-feira, falou sobre os que gostam de anotar. Cadê o irmão Ribamar? Está aqui, diz que gosta de anotar. E aí ele deu uma chamada lá para os que não anotam, que não prestem atenção, anotem as referências. E eu gosto sempre de falar para os irmãos que gostam de anotar, e os que não gostam de anotar, prestem atenção. O tema, irmão Ribamar, é vinde a mim. Vinde a mim, repita, vinde a mim. Essas foram as palavras do Senhor Jesus no começo dessa porção, né? Ou venham a mim, como está aqui na NVI, né? Venham a mim todos os que estáis cansados. Para a gente poder começar a falar sobre esse texto, uma coisa que nos vem, né, nesse convite maravilhoso de Jesus, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, irmão Gilmar, é a graça de Deus, de um Deus que nos conhece tanto, irmã Nicole, um Deus que contempla tanto e sabe mais do que ninguém o tanto de pesos e fardos que nós amontoamos no decorrer da nossa vida, da nossa existência. E aí não pense em você que você está isento desses fardos, desse peso que às vezes nós carregamos, e muitos de nós às vezes no meio da nossa vida, da nossa caminhada, não sabemos administrar, e muitas vezes nós até sucumbimos com eles. E o Senhor Jesus, por nos conhecer e saber, Ele traz essa palavra como uma flecha nos nossos corações, como uma luva para as nossas vidas, e nos chama para perto dele dizendo, venham a mim. Eu sei que você está com problema, eu sei que você está acarretado, e talvez muitos nessa noite chegaram aqui dessa forma, pesados, irmã Lidiane, com os ombros sobrecarregados, com um peso terrível. E quando você para perceber, ele não está falando aqui de um cansaço, irmão Bruno, do corpo simplesmente, o qual você pode dormir e no outro dia acordar melhor e poder ir trabalhar mais descansado. Não é um cansaço físico, mas o Senhor Jesus, ele trata conosco, com aqueles que o ouviam e com toda a raça humana, sobre um cansaço emocional, um cansaço espiritual, um cansaço da alma, que por conta do pecado inicial de Adão, esse cansaço, esses pesos, esses fardos, eles são existenciais. E muitos, a diferença entre nós e aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que estão ainda no mundo, eles carregam os mesmos fardos e pesos como a gente também carrega. A diferença é que nós ouvimos o Senhor, o vinde a mim, venham, que eu vou trocar com vocês, eu vou ajudar vocês a carregar esse fardo, venham. Graças a Deus por isso, por essa graça que nos abriu os olhos, nos fez enxergar e contemplar o amor desse Deus, e nós diariamente estamos indo até Ele, irmã Camila, porque se não fosse assim, nós já estaríamos derrotados, já estaríamos no chão, já estaríamos totalmente perdidos. Por isso o Senhor Jesus, Ele vem com essa palavra nessa noite. Eu creio que você que saiu da sua casa hoje foi guiado pelo Espírito Santo para ouvir essa palavra, porque o Senhor Jesus, Ele fala com você. A graça de Deus Ele alcançou, a graça do Senhor está sobre a tua vida, e Ele diz a você nessa noite, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Esse convite do Senhor Jesus para os cansados, ele é atual, foi escrito para mim, foi escrito para você, pois como não dizer que por muitas vezes nos encontramos dessa forma, cansados, sobrecarregados de tantas coisas, a ponto de querer desistir, parar, chutar o balde. Como eu falei, às vezes falta
a administração, pensamos que somos super-heróis, queremos levar para si a responsabilidade, enquanto o apóstolo Pedro diz: olha, lançai sobre vós, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A caminhada com Jesus não dá para ser uma caminhada sozinho, não dá para eu viver o Evangelho sem Jesus me ajudar a carregar os fardos, irmão Alan. Por isso, muitos até param na caminhada, desistem, porque têm levado seus pesos e fardos sozinhos. E aí são tantas coisas que atrapalham e pesam em nossos ombros. Às vezes, irmão Sidney, o tarefismo, tanto na vida secular, muitos trabalham tanto, trabalham para trazer o sustento da casa, são competentes, trabalham dia e noite para não faltar, para ser o supridor do lar, mas às vezes trabalham tanto e se esquecem de estar ali a sós com Jesus, de estar aos pés de Jesus, de dividir com Jesus, e às vezes se esquecem até de orar. Foi falado sobre a oração na última mensagem aqui com o pastor Joel. E esse tarefismo, ele consome a nossa vida. Às vezes o tarefismo religioso, abraçamos tudo, queremos fazer tudo, e aí às vezes estamos como Marta e Maria naquela passagem. Eu até preguei aqui há algum tempo atrás sobre a nossa prioridade, né? O que é que nós temos priorizado? Qual é a melhor parte? Será que temos priorizado a melhor parte? Então o tarefismo, ele às vezes vem como um fardo pesado que nos consome e nos coloca para baixo. Fazemos, corremos um lado, corremos para o outro, em busca de conquistar, trabalhar, e nos esquecemos do que é prioridade. O Senhor Jesus, Ele te chama: vinde a mim, lançai sobre mim os vossos fardos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é deixar Jesus trocar o seu fardo, buscar primeiro o reino. Se nós não priorizarmos o reino de Deus, se nós não priorizarmos a melhor parte, nós iremos sucumbir com os nossos fardos pesados. Às vezes a espera, ela traz peso. Quantos de nós estamos esperando alguma promessa, algo da parte de Deus, que o Senhor falou, que a palavra tem para nós, e a gente não vê acontecer, e os anos se passam. O fardo da espera, ela nos traz um peso, e às vezes nós não aguentamos. Promessas que não acontecem no nosso tempo, porque existe o tempo de Deus, e aí a gente se cansa, e aí vamos cansando de esperar, às vezes de esperar o casamento. Quantos solteiros, né? A idade vai chegando, será que eu vou casar? Aí vem a ansiedade, a preocupação, e isso se torna um fardo, isso se torna um peso. Quantos estão cansados de esperar, aqueles que já são casados, um melhor casamento? Um casamento feliz, um casamento onde há harmonia, paz, onde há diálogo, onde a presença de Deus reina no lar, na casa. Quantos têm esperado isso? A conversão do esposo ou da esposa? Estão cansados, sobrecarregados, até mesmo um trabalho melhor, um relacionamento melhor com os filhos. Muitos têm pesos, fardos que carregam por relacionamentos de traumas do passado, de intrigas do passado, de coisas que aconteceram lá atrás e que até hoje acarretam pesos espirituais horríveis sobre os vossos ombros. Quantos estão vivendo esse cansaço espiritual na alma por conta de relacionamentos interpessoais quebrados? Às vezes cansamos de esperar uma cura, um milagre que não vem. Quantos oram por um milagre, esperando uma cura, estão cansados porque não têm visto, não têm contemplado, estão cansados de esperar. Oramos, entregamos e nada acontece. E aqui eu queria abrir um parênteses, porque muitas vezes existe a soberana vontade de Deus, que a gente também precisa entender e aprender a orar, aprender a dizer: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Existe, Senhor, o teu tempo. Eu quero, Senhor Deus, esperar no teu tempo, na tua vontade, exercer com fé, orar, mas confiar no Deus soberano, no Deus que nos vê, que nos contempla e que está todo dia nos olhando. Esse Deus é que diz a nós: vinde a mim. Ele tem contemplado. Saiba que existe o tempo de Deus e que Ele não falha. O Senhor, no tempo dEle, Ele virá sobre a tua vida, trazendo o repouso para as vossas almas, em nome de Jesus. Às vezes cansamos de viver uma vida vazia,
uma vida de ilusão, onde tentamos preencher o vazio da nossa alma com vícios, com mentiras, nos auto-sabotamos o tempo todo. Frequentamos o culto, frequentamos a célula, vemos as programações da igreja, mas a nossa vida ainda está vazia, porque nós não fomos até o Senhor Jesus, nós não entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e estamos ainda ludibriados com o pecado que nos cerca, que nos odeia. Muitos estão cansados por isso, porque têm auto-sabotado. E o que é que Jesus faz diante dessas situações? Ele observa cada atitude, Ele contempla cada coração que está aqui nessa noite, Ele contempla a mim, contempla você, Ele nos entende e Ele nos convida: vinde a mim, a porta da graça está aberta, vinde a mim, você que nessa noite o Senhor Jesus te chama, você que está cansado, sobrecarregado, não aguenta mais, chegou aqui hoje, só Deus sabe como, mas o Senhor Jesus diz a você nessa noite: vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, porque eu vos aliviarei, aleluia. Somente o Senhor pode aliviar as nossas cargas. E aí, olhando para a palavra de Deus, irmão Assis, podemos ver que a palavra ela é recheada de personagens, homens e mulheres de Deus, que no meio da caminhada cansaram. E aí às vezes os crentes querem se isentar de certas mensagens, né? Não, mas aí eu já conheci Jesus, mas às vezes o cansaço chega para quem é crente, como eu falei, não sabe administrar, quer acarretar para si, né? Não divide com Jesus o fardo, não entrega para ele os problemas, e acaba se amontoando de fardos. E muitos na Bíblia, irmãos, referências espirituais de toda a história bíblica cansaram. Eu vou citar aqui alguns exemplos, para que a gente possa entender que nós estamos sujeitos e precisamos todos os dias lançar os nossos fardos sobre Ele. Todos os dias precisamos ir ao Senhor em oração, todos os dias precisamos colocar diante da cruz de Cristo todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos traz peso, para que Ele possa vir e trazer a sua paz. Amém, irmão Ricardo? Trazer o seu afago, trazer a sua graça, trazer a sua luz, tirar de nós o peso. Afinal, nós não somos super-heróis. Tem alguém aqui da Liga da Justiça? Da Marvel? Homem de Ferro? Tem aí alguém Homem de Ferro? Mulher Maravilha? Tem não, né? Todo mundo aqui é de carne e osso, não é verdade? Carne e osso, pega assim, ó. Carne e osso. O pai da fé, Abraão, ele cansou. Pai da fé, Abraão cansou de esperar o filho da promessa. Quem conhece a história? Lá no versículo 15 do capítulo 16 de Gênesis, se quiser colocar a referência aqui, viu, Pedro? Ele esperou tanto pela promessa do filho, e aí não veio. Ele teve uma conversa com a mulher dele e decidiram ter um filho com a serva, com a Agar, porque eles esperaram e não aconteceu. Eles caíram na desgraça de pensar que as coisas são resolvidas do jeito dele, no tempo dele e da maneira dele. Mas não, existe o tempo e a vontade de Deus. Infelizmente, Abraão cansou de esperar, tomou a decisão, e todos conhecem a história do que aconteceu. Ele teve ali o Ismael, e aí trouxe problemas, inclusive futuros, né, para sua descendência, por conta desse cansaço na vida de Abraão. Quantos vão lembrar do grande profeta Moisés, profeta das multidões, homem que era amigo de Deus? É lindo a forma que Deus trata Moisés na palavra. Deus, olha, com muitos eu falo através de visões, de revelações, mas com Moisés não, com ele eu falo face a face, como um amigo. Deus chama Moisés de amigo, mas Moisés, lá em Números capítulo 20, versículo 7 a 11, cansou diante de um povo rebelde, diante de milhares que o aborreciam, diante de uma multidão que reclamava, que murmurava. Moisés se irritou. Deus tinha dito: Moisés, dá ordem à rocha, para que esse povo possa calar um pouquinho, que eles estão morrendo de sede, que eles estavam reclamando porque estavam morrendo de sede e iam morrer no deserto. E aí Moisés vai lá, chama o povo, dá uma bronca, dá 2 lapadas na rocha, e a água saiu. Deus ficou chateado com ele. Moisés cansou diante de uma simples ordem que Deus deu, mas na verdade ele estava ali
aflito, perturbado com tanto problema que aquela multidão trazia. Moisés, irmãos, que pouco antes a palavra coloca ele como um dos homens mais mansos da terra. Até Moisés cansou no determinado momento da sua carreira. O rei Davi cansou de ir para a batalha. Esse aqui fez besteira demais. Homem de guerra, de batalha, ia junto ao povo, um rei que não só ficava no palácio, mas batalhava com o povo. E aí uma vez ele decidiu não ir para a batalha, ele cansou de ir para a batalha. E aí ele foi para a varanda do palácio e cobiçou a mulher alheia, a mulher de Urias. 2 Samuel 11, do 1 a 5, você vai ver a história. Ele viu ali Betseba no seu banho, e ele se encantou, e grande foi a ruína e pecado que Davi cometeu. Ele cansou de batalhar. Quantos aqui será que não estão cansados de batalhar, né? A nossa batalha hoje não é a batalha que Davi batalhava. A nossa guerra hoje ela é espiritual, e muitas vezes nós, por não estarmos armados na palavra, buscando, nos armando das armaduras de Deus, como foi falado na quarta-feira na escola bíblica, nos cansamos de batalhar, nos cansamos de pelejar com o Senhor, e aí entregamos, baixamos a nossa guarda e ficamos nesse cansaço espiritual, e aí entregamos a nossa vida de bandeja ao adversário. Aconteceu com Davi, grande homem de Deus. O profeta Elias, pastor Bosco, cansou também, e com medo foi se esconder na caverna do Monte Horebe, diante ali, né, daquela afronta de Jezabel. Ele foi se esconder com medo. O grande profeta Elias, aquele que Deus ali ia trasladar, ia levar numa carruagem de fogo, esse também cansou. Os discípulos, já no Novo Testamento, a gente vai ver que após Jesus morrer e ressuscitar e deixar várias promessas, eles cansaram, cada um pegou a sua rede de pesca e foram para o mar. Se esqueceram que Deus tinha chamado eles para serem pescadores de homens, e aí voltaram de onde estavam no começo, antes de conhecerem a Jesus. Pegaram a sua rede, seus barcos e foram pescar, desmotivados, porque cansaram com a partida do seu mestre. Foram para a praia, voltaram a trabalhar como os pescadores, como outrora, após a promessa. São diversas formas de cansaço que acumulamos durante a nossa caminhada, quer seja pela espera, quer seja pela falta de batalhar, de pelejar as nossas guerras espirituais, por tantas coisas, o comodismo. Precisamos recorrer ao Senhor, amém? Ele está de braços abertos nos chamando para aliviar as nossas cargas nessa noite. Ele está aqui nessa noite de braços abertos para nos aliviar as nossas dores. Ele está aqui nessa noite de braços abertos para aliviar os nossos pesos, nossas cargas, sobrecargas. Ele está aqui para nos trazer paz, para nos trazer leveza de alma, amém? Vejamos nesse texto, nesses 3 versículos, como o Senhor Jesus nos chama para aliviarmos as nossas cargas pesadas da vida, trocando por seu leve fardo que nos traz descanso para a nossa alma. Levante a sua mão aquele que quer substituir a sua carga pela carga de Jesus. Quantos querem trocar, fazer essa troca maravilhosa nessa noite? Diga amém. Amém. Diga assim para o seu irmão: sozinho você não vai conseguir, é melhor trocar. A porta está aberta. Aleluia. Primeiro, irmãos, primeira coisa que a gente vê nesse texto, sempre eu gosto de separar 3 pontos, 3 características, 3 ensinamentos. E aqui a gente vê no versículo 28, e aí você deixa a sua Bíblia aberta, o chamado, ele nos chama. Versículo de número 28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Vinde a mim, o vinde a mim do Senhor sempre, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que sempre vem dele, sempre o interesse vem do Senhor, em nos resgatar, em nos ajudar, em nos aliviar. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, não foi assim? Mesmo nós ainda perdidos em nossos pecados, inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro. Antes de nosso sim, o Senhor Ele veio e nos convidou, nos chamou, porque sempre vem dele. Ele percebe a mim e a você diante de uma multidão faminta, como a gente vai ver ali na multiplicação dos peixes e dos pães.
Ele percebe que a multidão estava com fome, e parte dele ali o interesse de alimentar a multidão. O que é que vocês têm aí? Ele percebe a murmuração entre os discípulos: o que é que vamos dar para esse povo? Senhor, despede esse povo. Mas ele vê aquela multidão, e ele traz a providência. Ele percebe você na multidão. Ele percebe um homem sozinho numa árvore, pendurado. Ele percebe tanto você na multidão, quanto você sozinho, no seu quarto, na sua casa, no meio das suas dores, da sua luta, das suas lágrimas. Ele contempla você. E ele conheceu tanto aquele homem chamado Zaqueu, que sem nunca ter visto ele, chamou pelo nome, convidou para ir para sua casa, e ali jantou com ele, e grande foi a salvação na casa daquele homem. Então, sempre vai vindo o Senhor para nós, sempre vai vindo o Senhor, esse convite maravilhoso. Algumas semanas atrás eu preguei sobre o convite da salvação, naquele texto também ali, que fala que ele mandou, lançar, chamar as pessoas dos becos, das vielas, aqueles mais esquecidos. Então sempre o Senhor vai nos chamar a esse convite maravilhoso da graça, para nos alcançar, para nos fazermos viver uma vida com Ele, uma vida cheia da sua glória, cheia do seu poder, porque se for depender de mim e de você, a gente não vai conseguir ir até Ele. Somente Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor Jesus, o Santo Espírito de Deus, que pode trazer ao nosso coração a necessidade de que nós temos, do vazio que temos no coração, de que precisa ser preenchido por Ele e pela sua graça. Então nessa noite Ele diz a você: vinde a mim. Talvez você tenha buscado em tantos lugares aliviar os seus pesos, as suas cargas, mas não tem conseguido. Volta e meia vem a essa igreja, mas continua pesado de alma, cansado, afligido, e Ele continua com um convite para você: venham a mim, venham a mim, venham a mim. E aí na continuação do texto ele vai dizer: todos os cansados e sobrecarregados. E o cansaço, como eu falei aqui, ele vai muito mais além do cansaço físico, que muitas vezes é resolvida numa viagem ali à serra. Quem gosta de serra, quem gosta de praia, quem pode pegar um avião e vai viajar para outro lugar, vão passar uma semana, um mês. Não é isso que ele está falando. É um cansaço muito mais profundo, emocional, espiritual, cansaço da alma. É um cansaço que nenhum dinheiro no mundo pode trazer alívio, irmão Alain. É um cansaço que nenhum casamento no mundo, nenhum filho do mundo pode aliviar. É um cansaço que somente aquele que nos conhece no mais profundo do nosso coração, somente aquele que nos contempla, que sabe das nossas aflições, que sabe daquilo que nós estamos carregando, que pode trazer a leveza. Somente Ele. É o cansaço da alma, é o cansaço espiritual, é o cansaço que somente Ele pode trazer leveza, porque só Ele tem a salvação, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Enquanto nós procurarmos trazermos leveza em outras coisas, nós não iremos encontrar. Precisamos aceitar o ide, o vinde a mim do Senhor Jesus. Precisamos ir até Ele. Você que está cansado. E o sobrecarregado aqui, em algumas traduções, vai falar sobre os oprimidos, Em muitas traduções, cansados e oprimidos. E essa opressão, significa uma pessoa sem paz. E aí, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. Só Ele tem a paz verdadeira. E lá em João capítulo 14, versículo 27, Ele diz: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Ele dá é uma paz verdadeira, é uma paz soberana, é uma paz que nos traz refrigério para a nossa alma. Somente nele podemos ter o descanso que precisamos, somente no Senhor Jesus podemos ter esse descanso. Problemas com ansiedade acarretam muitos fardos na mente e na alma, e falam que é o mal dessa geração, que é o mal desses últimos dias. Pessoas com crise de ansiedade, faltando ar para respirar, porque tem acarretado sobre as vossas mentes fardos, preocupações, e a palavra fala que precisamos lançar sobre Ele. Ele tem cuidado de nós,
Ele que traz o nosso sustento, Ele que traz a providência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele que acrescenta as demais coisas. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui, que tem vivido isso à base de remédios, porque tem pesado na sua alma, no seu coração, na sua mente, os problemas que a vida traz. O Senhor Jesus nessa noite te chama: lance sobre mim, querido, querida, toda a vossa ansiedade, todas as vossas dores, tudo aquilo que tem acarretado peso no seu coração. 1 Pedro 5,7 fala desse texto, que o apóstolo Paulo aprendeu com o Senhor Jesus: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. E aí, ele finaliza esse versículo falando que Ele promete o descanso. Somente Ele promete o descanso. O Senhor dos senhores, que nos formou, que nos conhece, é capaz de nos dar o descanso necessário. A paz verdadeira, não a que o mundo dá. A gente vai correr para um lado e para o outro, a gente não vai achar se não for nele, se não for no Senhor Jesus, se não for na sua palavra, se não for derramado aos seus pés, entregando aos seus pés em oração, em súplica e clamor, pedindo a Ele que nos ajude, que nos socorra. O Sidney trouxe aqui o salmo inicialmente. Ele é o nosso socorro, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Porque vós andais atribulados, porque vós andais tão carregados, vocês não têm lançado sobre o Senhor. E Ele vos chama nessa noite: vinde a mim. Ele nos chama: lançai sobre Ele a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós, Ele promete descanso. Somente o Senhor pode nos dar o descanso necessário. Amém? A segunda coisa que a gente pode ver nesse texto, que só é possível descansar se estivermos nele, se aprendermos com Ele. Versículo de número 29 vai dizer assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele promete o descanso, e aquele que promete não é eu, não é o pastor, não é a pastora, mas é o Senhor. O Senhor dos senhores é quem promete o descanso. Só Ele pode dar o descanso, e nós precisamos estar nele. Primeiro Ele vai dizer: tomar seu jugo. Tomai sobre vós o seu jugo. Alguns não sabem, né? Alguns sabem o que é que significava isso. Jesus, Ele sempre trabalhava com metáforas, trazendo ensinamentos através de simbolismos, né? Como eu falei também aqui já. E aí Ele usa a figura, né, do jugo, que era uma figura muito usada na época, que era uma peça de madeira que ela atrelava os bois à carroça ou arado, né? Mas também, eu pesquisando, eu acho muito mais assertivo usar o jugo que as pessoas também carregavam, não só os animais, né? Porque ele fala: olha, tomai sobre vós o meu jugo, né? Então às vezes a gente vai lembrar só dos bois carregando ali o arado, mas se você, inclusive hoje, for no interior, você vai ver pessoas carregando um pedaço de madeira nas costas, com o peso do lado e o peso do outro. Aquilo ali é um jugo. Então os seres humanos, os homens da época também carregavam, né, o jugo sobre si, né? E ali eles amontoavam os fardos aqui, às vezes com água, às vezes com alimento, mas eles também tinham isso. Então Jesus, ele traz essa figura do jugo e do fardo, né? Então ele diz: olha, tomai o meu jugo, que ele é suave. Então ele não diz que vai tirar o jugo e acabou. Não, ainda não, viu? Lá na glória nós não teremos mais nenhum tipo de fardo, aleluia. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos sermos ajudados pelo Senhor Jesus. Então Ele leva conosco com o seu jugo. Ele: olha, aprendei de mim, tomai o meu jugo. Aprender com Ele significa não só olhar para os ensinamentos, mas vivenciá-los com a nossa vida em prática. Não só olhar para quem Jesus era, o que Ele fez, mas deixar que Ele vinha fazer em nós, em nossas vidas. Isso é aprender do Senhor Jesus. Aleluia! É viver a vida de Cristo, o Evangelho. É como disse o apóstolo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é aprender do Senhor. Isso é tomar o seu jugo, que é suave.
Porque o nosso jugo certamente ele é cheio de problemas, o nosso jugo ele é cheio de aclives, declives. Talvez seja um jugo desigual, está pesando mais para um lado, está trazendo dor na coluna, peso nas costas, tirando o nosso sono. Está tudo desigual, está tudo errado, está muito peso. Talvez os animaizinhos estão fazendo o trabalho errado. Eu me lembrei nos desenhos de animação, né? Amarrava os dois bois ali numa corda, e aí quando atiravam, um corria para um lado, outro para o outro, e os dois caíam no chão. Está mais ou menos assim. O jugo que carregamos, ele está todo destrambelhado, porque nós temos acarretado sobre nós pesos que nós não podemos suportar. Mas o Senhor Jesus, ele traz o seu jugo sobre a nossa vida nessa noite. E jugo também vai falar de equilíbrio. Ele traz equilíbrio na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Sinta a presença do Espírito Santo trazendo sobre o teu coração nessa noite equilíbrio para a tua alma. Receba do Senhor Jesus o jugo nessa noite, trazendo equilíbrio, trazendo leveza sobre a tua vida. Que em nome de Jesus você não saia daqui como você entrou, tão carregado, tão aflito, mas que você venha lançar sobre Ele nessa noite, tomar o seu jugo que é suave. E aí ele fala, aprender com Ele a ser manso e humilde. São duas características que precisamos levar na nossa vida, que quando não temos, pastora Célia, mansidão e humildade, trazemos sérios pesos que acabam também destruindo a nossa vida. O cristão que não tem o espírito de mansidão, ele certamente ele leva para si muitos problemas de relacionamento, porque ao invés de ele ser manso, ele vai ser aborrecido, ele vai ser ignorante. Então ele olha, aprendei de mim porque eu sou manso. E o que é a mansidão? O que é ser uma pessoa mansa? É ser uma pessoa maleável, tranquila diante das afrontas e as dificuldades, branda, calma. Jesus, ele nos dá o espírito de mansidão. Isso é um fruto do Espírito, a mansidão. Aí você vai dizer, não, mas é porque eu nasci assim. Mas você não vai ficar assim, porque Ele vai fazer de você uma pessoa mansa, uma pessoa branda, uma pessoa leve, porque Ele vai trocar o seu jugo, Ele vai substituir o seu fardo, Ele vai lhe ajudar. E você vai ser uma pessoa mais maleável, mais doce, mais tranquila, porque você vai entender que os problemas da sua vida, eles não são só seus, mas o Senhor Jesus carrega com você, aleluia. É necessário que você venha aprender dele, porque ele é manso, mas também ele é humilde. E o que é ser humilde? O que é ter a humildade? A Bíblia fala que os humildes de espírito, né, herdarão a terra. A gente precisa aprender com o Senhor, porque ele era humilde. Precisamos reconhecer as nossas limitações, reconhecer quem nós somos diante de Deus, que necessitamos e carecemos dele. O Senhor Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade de toda a história bíblica. Ele se fez homem, ele lavou os pés dos discípulos, um ato de humildade gigantesco. O Senhor dos senhores, o grande rei, Salvador, lavou os pés de homens pecadores. Ele é o exemplo de humildade, e muitas vezes nós não temos isso, e pela nossa soberba acarretamos problemas e mais problemas. E ele diz, aprendei de mim porque eu sou humilde. Além de reconhecer as nossas limitações, precisamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, não é assim que diz a palavra? Precisamos servir uns aos outros, precisamos amar uns aos outros, ter importância um com a vida do outro. Eu não tinha como deixar de lembrar, né, nessa recuperação da minha mãe, e louvar a vida muitos nem conhecem, né, pela vida da irmã Cleomar. Que ato de serviço para a honra e glória do Senhor, irmã Cleomar, que Deus usou a sua vida para cuidar da minha mãe esses dias. Aí a gente vê, muitas vezes as pessoas não veem, né, só veem que está à vista, mas Deus contempla o seu coração, Ele sabe quem é a senhora diante dele, e Ele contempla o seu ato de serviço, Ele recebe como um cheiro suave em suas narinas. Deus vai retribuir na sua vida muito do que a senhora fez por ela, viu? Em nome de Jesus. Eu aprendi muito com a senhora, mesmo calada, mesmo no seu canto, mas amou a líder, né? Amou a sua irmã em Cristo, e isso é ato de humildade, irmãos.
Estou trazendo esse exemplo da irmã Cleomar, mas que a gente precisa levar para a nossa vida e aprender também com o Senhor Jesus, ser manso e humilde, para que Ele venha nos dar a graça dEle, para que a gente tenha uma vida mais leve. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E mais uma vez, no final do versículo, Ele traz a promessa de descanso. Lá no finalzinho do versículo 29, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sem estar no Senhor Jesus, sem aprender com o Senhor Jesus, nós não encontraremos descanso. A promessa do descanso para as nossas almas está totalmente atrelada a nós recebermos esse chamamento do Senhor, esse convite do vinde a mim os cansados, e nós aprendermos junto com Ele a vivermos um cristianismo como Ele é. Aleluia! Não apenas de conhecer, mas viver como o Senhor Jesus viveu, na mansidão, na humildade e tantas outras coisas. E aí, eu me lembrei do Salmo 23, né? Eu queria que o Pedro colocasse aqui, por favor. A gente lê essa referência. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para... Isso é ter paz, isso é ter descanso. Quando nós nos apropriamos da vontade da palavra do Senhor para a nossa vida, Ele nos traz paz, refrigério para as nossas almas. Ele traz paz para você nessa noite. E para finalizar, versículo 30, a gente vai ver que Ele faz essa troca, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto o teu jugo é desigual, é pesado, incomoda as costas, o dele é suave, é aconchegante. Enquanto o teu fardo te traz peso, opressão, tribulação, angústia, depressão, aflição, o fardo do Senhor Jesus é leve. Ele traz descanso, Ele faz a troca, Ele divide o peso, Ele traz o equilíbrio. E é interessante, quando a gente vai estudar sobre o fardo pesado na Bíblia e outras referências, eu queria que o Pedro colocasse aí, lá em Salmo 38, versículo 4, como eu falei, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele traz esse peso terrível, né, por conta que a gente vai viver agora uma vida, talvez se não tivesse entrado o pecado no mundo, a gente não precisava carregar esses pesos e fardos, mas devido ao pecado ter entrado no mundo, a gente carrega esses pesos. E aí o Salmo 38,4 ele vai falar sobre isso. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável para mim. Em outras traduções fala que as minhas iniquidades, né, ou os meus pecados são como um fardo pesado, insuportável para mim. Mas aí o Senhor Jesus veio na cruz e morreu no nosso lugar, e se substituiu todo esse peso de pecado, e nos deu vida e vida eterna. Ele nos deu aquilo que ninguém poderia nos dar, que foi a paz eterna, a salvação eterna. Ele trocou esse peso de iniquidade, esse peso de pecado, pelo seu fardo de perdão. Quantos podem dar uma glória a Deus? Ele fez a troca. Você precisa nessa noite entregar a sua vida, entregar os seus fardos a Ele. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Quando nós entendemos isso,
e aceitamos esse chamamento, esse convite do Senhor, definitivamente, irmãos, a nossa vida ela se torna mais leve. Talvez você ainda não está vivendo o evangelho genuíno, por isso você tem pensado em desistir, em parar, em tirar sua própria vida, em acabar com tudo. Mas o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer trazer leveza à tua vida, Ele quer trazer paz à tua alma, ao teu coração. Não uma paz que o mundo dá, mas uma paz que só Ele pode dar, porque Ele é o príncipe da paz. Somente Ele pode substituir esse peso do teu coração. Feche os seus olhos nessa noite. Você que recebeu essa palavra, que está angustiado, que está pesado de alma, que está aflito por alguma circunstância, o Senhor Jesus chama você nessa noite para que você possa entregar diante dEle, em oração, confiar nele, lançar sobre a cruz de Cristo, dizer: Senhor, olha, eu cheguei aqui pesado, Senhor, eu não estou aguentando mais, mas eu entrego ao Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu entendi a Tua palavra, eu aceito esse Teu convite, Senhor, eu quero descansar em Teus braços, descansar nos Teus braços de amor. Eu quero viver, Senhor Deus, não eu mesmo conduzindo a minha vida, mas que o Senhor venha conduzir a minha vida, aleluia. Que o Senhor venha, Deus, carregar os meus fardos, Pai, porque eles são pesados demais para mim. Entregue nessa noite ao Senhor todo o peso que tenha pesado sobre os seus ombros. Ele está com você. Sinta o toque do Senhor no teu coração, na tua mente nessa noite, o abraço do Senhor sobre a tua vida, aleluia.